É normal a gente exaltar a coragem das pessoas que têm aquela sustentação de suas convicções. Aquela pessoa que mantém o seu jeito de ser, independente do que aconteça, que nunca dá o braço a torcer, que sempre sustenta seu estilo, sua forma, independente do que aconteça ao seu redor. Normalmente quando a pessoa faz isso, mesmo com os resultados não sendo bons, a gente costuma exaltar pela convicção. Agora, pra mim, mais corajoso que alguém que sustenta a sua opinião é alguém que tem a coragem de pensar diferente, de sair da caixinha, de olhar para o lado, ouvir uma segunda opinião e talvez até mudar os seus argumentos, mudar as suas convicções, tentar algo novo, algo diferente. Sendo assim, temos que parabenizar o Atlético, passando de seus jogadores para o seu técnico e comissão, assim como diretoria, que todos assumiram a possibilidade de uma mudança drástica. E com um 3-5-2 totalmente diferente do que o Atlético havia feito em toda a temporada, até aqui pelo menos, o Atlético venceu o Abecate por 3-0. Um jogo onde o Dragão dominou seu adversário mesmo fora de casa, viu o Abecate fazer uma partida nervosa, brigando demais, buscando confusões demais, e não jogou nada do que fez na primeira fase. O Abecate foi presa fácil para um Atlético muito insinuante em um 3-5-2 ofensivo. E eu vou falar tudo o que aconteceu nesse jogo, vou falar obviamente da arbitragem, dessas brigaiadas que tivemos no jogo, o porquê do Abecate não ter conseguido jogar bem, obviamente o motivo do Atlético ter feito uma grande partida, tudo isso depois da vinheta. Fala aí, seus torcedores que resolveram estrear no Campeonato Goiano. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader. Já chega deixando o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para acompanhar os vídeos. E se você quer saber quando sai vídeo novo, é só marcar o sininho que você recebe uma notificação quando sair um vídeo novo no canal. Também peço que compartilhe o vídeo, comenta no final deixando a sua opinião também. Sua análise é muito importante pro canal, eu comento todos os comentários, eu vou lá e respondo, então deixe seu comentário também. Compartilhe o vídeo, clica no hypar, tudo aquilo que você já está acostumado aqui na plataforma para nos ajudar a continuarmos fazendo esses vídeos e trazendo esse trabalho para você. Beleza? Sem delongas, escalações na tela, e não dá pra falar do visitante, o Atlético Goianiense, sem falar da sua escalação peculiar. O time que sempre jogou com uma linha de 4 defensivos, com 3 meias, 3 atacantes, veio num 3-5-2. E desde que foi falado que o Atlético poderia jogar nessa formação, disseram muitas besteiras. Eu escutei que o Atlético ia jogar defensivamente porque tinha 3 zagueiros, eu escutei que o time tava com medo da Abecate, eu escutei um monte de coisas. Vamos passar aqui a análise de forma fria, imparcial e analítica. A Abecate vinha muito bem no campeonato. E o Atlético jogando no 3-5-2 não necessariamente viria defensivo. A ideia é que você tivesse uma mudança de paradigma, principalmente na abertura do time, na expansão dele em todo o campo. Usando uma linha de 5 meias, onde você tem 2 alas, que eram na verdade 2 laterais, que fizeram as vezes de alas. Matheus Ribeiro e o Guilherme Lopes. E na frente, trazendo 2 jogadores de área. O Kevin Ramírez saindo daquela posição de ponta totalmente incorreta na qual ele jogava, para um segundo atacante, que é a posição verdadeira dele. E o Léo Jacó como o centroavante, primeiro atacante, aquele referência que faz a parede e apoia na saída de bola também quando há o lançamento para frente na área. Isso visitando a Abecate, que, como eu falei, fez um grande primeiro turno. A Abecate que faz a sua segunda temporada no Campeonato Goiano na primeira divisão e de novo chega nas fases decisivas. E chegava sim com muito mérito e até com uma certa relevância para essa partida. O Atlético não fez uma grande primeira fase e com isso deixava a Abecate numa situação onde até a própria imprensa e muitos futebolistas enxergavam como uma possibilidade real da Onça surpreender jogando em casa. Sendo assim, veio com o time que já é meio considerado como o titular, trazendo bons nomes ali à frente, os jogadores que já vêm fazendo alguns bons jogos, essa escalação que você vê aqui do lado, e um time no 4-4-2. Anota bem isso que eu tô falando, o time jogando no 4-4-2 com 2 atacantes à frente. Vamos lá. Se eu fosse fazer só a análise fria, resumida, eu ia ter que falar uma coisa muito simples. O 3-5-2 do Lacerda deu um nó tático num 4-4-2 do técnico da Abecate. Seria basicamente essa a análise, resumidamente falando. Agora, eu vou explicar pra vocês o que aconteceu, aonde que esse 3-5-2 funcionou. Veja o seguinte, quando você joga com uma linha de 4 jogadores no meio, com 4-4-2, como a Abecate jogou, você tem um lateral e um suposto ponta, que seria na verdade uma espécie de ala, que faz a infiltração para dentro da área. 2 meias, geralmente um armador e um meia de contenção, um volante, e aí você tem a linha com 2 laterais e 2 zagueiros lá atrás.
Com essa formação, o foco é sempre o trabalho pelo meio do campo. Você busca funilar o jogo para chegar ao gol adversário em jogadas trianguladas pelo meio. Ou, quando você joga com esse time de forma reativa, você busca o lançamento para jogar nas costas do lateral adversário. No caso do Atlético, eram Guilherme Lopes e Matheus Ribeiro. Então, buscando jogar dessa forma, você usaria a velocidade para vencer o adversário na lateral. Ultrapassando o lateral, fazendo a ultrapassagem pelas pontas e buscando o cruzamento na área. Esse é o 4-4-2. E por que não funciona com o Atlético? Não funcionou nesse jogo? Porque o Atlético no 3-5-2, ele tinha duas questões positivas. Primeiro, com a linha de 5, que não era 5-3-2, era 3-5-2, o Guilherme Lopes e o Matheus Ribeiro ficavam como alas, bem mais avançados, o que obrigava a Abecati a lançar a bola em profundidade buscando as costas do lateral. Só que ali você tinha uma boa cobertura, que tinha um zagueiro pelo lateral, seja da direita ou da esquerda, e tinha um outro na cobertura chegando por ali. E um jogador em específico fez toda a diferença nessa marcação, e o nome dele é Matheus Índio, o meia camisa número 7, que estava jogando como primeiro volante do Atlético. Com esse jogador, toda vez que havia um lançamento, o Matheus, por exemplo, que o Matheus Ribeiro foi o que mais sofreu nos lançamentos da Abecati. Toda vez que tinha uma bola nas costas dele, encostava por ali um zagueiro, geralmente era o Natan, e o Índio fechava o passe para o meio, não permitindo muitos espaços. E olha que a Abecati até achou durante todo o jogo um ou outro passe perigoso, onde acabou errando na finalização ou no último passe para concluir as jogadas. E aí você vai falar para mim, pô Vitor, mas você tá falando só da Abecati, o Atlético dominou o jogo. Sim, eu tô falando da Abecati a princípio justamente para vocês entenderem que tudo isso que eu falei da Abecati foi o que ela conseguiu fazer com essa escalação que veio, porque no fim das contas não foi suficiente para que a Abecati pudesse jogar o que se esperava dela com o que fez na primeira fase. E agora eu vou falar literalmente do jogo, porque quando começa o jogo, o Atlético mostra uma facilidade de subir o seu ataque pelo lado esquerdo e usando as costas dos laterais da Abecati, que subiam para tentar atacar ou fechar o meio de campo, que estava muito mais recheado de jogadores do Atlético, com o Igor Henrique, Guilherme Marques passeando em todo o campo, o Índio, quando o Atlético estava com a bola, o Índio participava também na jogada ofensiva, os alas fechando para dentro do campo, o Guilherme Lopes aparecendo, o Matheus Ribeiro aparecendo, era tanta gente que a Abecati precisava povoar o meio de campo. E quando isso acontecia, o Atlético usava a bola em profundidade, por cima ou pelo chão, para chegar na lateral com o avanço do Guilherme Lopes e do Ramires. Eles caindo um pouco mais pelo lado esquerdo, só que como o Ramires estava jogando de segundo atacante, ele estava dentro da área. Então geralmente ele recebia a bola dentro da área, o que protegia ele de chegadas mais duras, de faltas, de simplesmente um jogador tentar tirar a bola dele com qualquer facilidade. Sendo assim, com essa explicação tática, que eu espero que você tenha entendido, o Atlético dominou completamente o adversário. As bolas lançadas do lado esquerdo criaram inúmeras chances. Foram muitas, mas muitas chances reais de gol. E não era só pelo lado esquerdo com o Ramires. O lado direito, com o Jacó participando como um pivô, o Matheus Ribeiro subindo pelo lado direito, fazendo o corredor, e o Guilherme Marques também chegando por ali com o apoio do Igor Henrique. Cara, era um volume ofensivo que eu não vi o Atlético fazer em muito tempo. Pelo menos nessa temporada não aconteceu. O criava jogadas, triangulava jogadas, geralmente com meia, o lateral e o atacante, era o Léo Jacó, Matheus Ribeiro, Guilherme Marques, o Igor Henrique. Do lado esquerdo, Ramires, Guilherme Lopes, que fez o seu melhor jogo. Aliás, vamos ser sinceros, Guilherme Lopes estreou nesse jogo. Ele fez uma partida como ala que eu não via há muito tempo no Atlético. Um jogador que insinuante, ia até a linha de fundo, fazia boas jogadas, buscava um contra um, e ele é um lateral. Então assim, foi um ótimo jogo dele. Nessas jogadas que o Atlético criou com certa facilidade, acabou chegando ao gol em uma jogada do Guilherme Lopes, com passe pra dentro da área e uma finalização do Guilherme Marques, finalizando muito bem pra fazer 1-0 para o Atlético. E olha que o Atlético já tinha criado uma chance parecida, onde o Ramires finalizou e o goleiro da Abecati fez uma defesaça. E o 1-0 tava barato, porque o Atlético havia criado chances reais de fazer mais gols. Teve uma bola que passou raspando, teve a finalização do Ramires, como eu falei, entre outras. Bola aérea, então nem se fala. O Atlético ganhou praticamente todas as bolas aéreas na área da Abecati. E o jogo se desenrolou com o Atlético vencendo e não se abstendo do jogo porque o placar estava à frente. O Atlético continuou com pressão, jogando firme e inclusive até de certa forma, entre aspas, demais, só que aí não era culpa do Atlético. E aí eu vou falar, obviamente, do que aconteceu durante toda a partida. A Abecati resolveu expulsar os jogadores do Atlético. Em algum momento alguém deu uma orientação pros jogadores da Abecati que a ideia era provocar o adversário. Então, muitos momentos, a Abecati provocava, havia nervosismo no lado deles, o que gerava confusões, gerava discussões, às vezes até uma briga levemente generalizada em campo. E o árbitro
não sabia conduzir esse tipo de situação. Acredito que esse árbitro, acho que é Breno alguma coisa, Breno Marques, eu esqueci o nome dele. Esse árbitro, cara, ele já tinha feito um péssimo jogo apitando contra o Atlético, contra, acho que foi o Anápolis, né, na primeira fase. E mais uma vez um jogo horroroso dele, porque ele não sabe conduzir um jogo nervoso. Não soube conduzir, deixou confusões acontecerem, algumas leves agressões acontecerem, como mão no rosto, empurrão e o que for. E só deu cartão quando não precisava. Por exemplo, numa discussão entre o atacante da Abecate e o goleiro Paulo Vitor, onde ele tocou a bola pra longe, pra atrasar a recomposição mesmo, o que seria natural, era um escanteio. O jogador da Abecate foi peitá-lo, não houve uma discussão muito grave, mas o juiz foi lá e deu cartão. Em outros momentos onde teve até mão no rosto, braço no rosto, empurrão, o juiz contemporizou. E aí pra mim, essas confusões tem muito disso. A arbitragem não sabe conduzir um jogo duro e a própria equipe da Abecate, que poderia ter feito um jogo mais competitivo, mostrou em alguns momentos capacidade de chegar no contra-ataque, de avançar em velocidade, de chegar pelas pontas. Teve algumas jogadas perigosas que pecaram principalmente na finalização. Em vez de buscar esse jogo, tava tentando deixar o Atlético nervoso. Só que quem tava controlando o jogo era o Atlético. Não precisava do Atlético ficar nervoso. E em alguns momentos os jogadores tiveram ali um pouquinho mais de cabeça quente, mas na maior parte do tempo o Atlético mostrou e respondeu a esse nervosismo com a bola nos pés. E o segundo tempo veio e o jogo não teve mudanças. E isso é muito mérito do que quer que tenha acontecido com o Atlético depois da derrota pro Goiatuba. Não sei se foi a conversa do Lacerda, a discussão do Adson, não sei se houve uma conversa interna. O Lacerda falou que teve muita conversa, muitos vídeos mostrando que erraram e tudo mais. E cara, isso deu muito certo. Muito certo, e olha, compensou os problemas dos jogos passados, porque no segundo tempo foi mais domínio, e mais uma vez os Guilhermes fazendo ótimas jogadas, e em uma delas o Guilherme Marques conseguiu receber um passe que vinha da esquerda, não lembro se foi o Guilherme Lopes quem tocou, ele recebe livre, como o Atlético estava conseguindo fazer o jogo todo, ficar com jogadores em liberdade próximo da área. Ele recebeu a bola, conseguiu ajeitar o corpo, finalizar no canto esquerdo, fazendo 2-0 pro Atlético, muito que merecido, mas tipo muito. A gente tem que saber exaltar, a vida de analista às vezes é muito fácil, porque você vem e fala com propriedade sobre as coisas que você conhece. Às vezes, os comentários mais negativos são aqueles que geralmente viralizam mais, onde você faz mais sucesso, mas também temos que ter coragem de assumir e elogiar aquilo que funciona, aquilo que mostra uma outra perspectiva para a análise. E esse jogo foi exatamente isso. O Atlético tinha uma outra perspectiva em campo. Um time raçudo, brigador, marcando na saída de bola o jogo inteiro, até o final do jogo, até os 90 minutos concluídos, o Atlético estava marcando no campo ofensivo em muitos momentos. A Abecate, após o 2-0, ainda teve um pouco mais da bola nos pés, criou algumas chances, que na verdade não funcionaram muito bem, principalmente pela finalização da jogada da Abecate, que não era muito boa. As mudanças mantiveram o mesmo esquema dos dois times, e a entrada do Derek no lugar do Jacó ainda trouxe uma surpresa, porque em uma jogada de velocidade, ele conseguiu tocar antes do zagueiro, se antecipar o zagueiro, sair diante do goleiro, driblar o goleiro, ajeitar o corpo e chutar. E aí a bola pegou na trave e ainda entrou. Foi quase que ele errou. Eu acho que estava muito nervoso, precisando do gol, precisando se reafirmar como atacante, e fez um belo de um gol. Na verdade, 3 golaços o Atlético fez nessa partida, e esse gol, muito que merecido, deu o placar de 3-0 para o Atlético, que depois do gol ainda tivemos mais confusão, mais nervosismo do lado da Abecate, mais pressão pra acontecer cartões, uma coisa que eu não vi a Abecate fazer em todo o campeonato, resolveu fazer nesse jogo, e isso não ganha a partida. Esse tipo de atitude de um time nervoso, muito, sabe, reclamando demais da arbitragem, e sinceramente, vocês sabem que aqui comigo não tem passação de pano. Se tivesse lances realmente pra Abecate reclamar, alguma coisa assim, eu viria aqui e falaria com vocês, independente da minha torcida, vocês sabem disso. Mas o jogo foi justo nas marcações. Eu não vi o árbitro dando faltas pro Atlético que não eram, ou deixando de marcar faltas do Atlético, ou tirando lances da Abecate, prejudicando a Abecate de alguma forma. Não vi. O que eu vi foi o árbitro não sabendo conduzir brigas e confusões que ele deixava acontecer porque não tinha coibição dentro de campo. Isso eu vi. Agora, prejudicar a Abecate, o árbitro não teve nenhuma influência no placar desse jogo. O Atlético venceu com muito mérito e leva uma vantagem imensa para o jogo da volta. 3-0 para decidir em casa no Ascioli. Sinceramente, mantém esse esquema, joga dessa forma, mesmo que não seja no 3-5-2, mas joga com essa intensidade, com essa vontade, com os jogadores em suas posições corretas, como foi o Guilherme Lopes, como foi o Ramires e como obviamente foi o Guilherme Marques, que foi o melhor jogador da partida. Dessa forma,
é sucesso. O time pode até eventualmente perder em algum jogo jogando desse jeito porque é do futebol, mas o torcedor vai ficar muito satisfeito e muito orgulhoso de ver o time competindo, mesmo que o resultado não venha. O importante é mostrar que o time quer vencer, que o time tem vontade de vencer, que o time quer algo mais. E nesse jogo eu pude ver isso. Tanto na forma como o Lacerda armou o time, mudando seu esquema tático e tentando uma outra possibilidade, como também na postura dos jogadores, que mostraram uma vontade, uma determinação que eu não via fazia tempo no Atlético. Eu quero saber a sua opinião, torcedor. O que você viu nesse time que você, assim, tem alguma coisa que você faria de alguma mudança no Atlético, mesmo com a vitória? Conseguiu ver algum detalhe ali que você corrigiria? Você, torcedor do Dragão, gostou dessa postura, essa formação do 3-5-2 que muita gente criticou? O que você achou depois do jogo? Quero saber a sua opinião, quero sua análise aqui embaixo também. Torcedor da Abecat, seu time fez um jogo bem abaixo do que se esperava. A primeira fase foi muito melhor do que o jogo que aconteceu nesta noite de quinta-feira. O que aconteceu com a Abecat? Será que foi realmente o nó tático do 3-5-2 do Lacerda? Ou teve algo diferenciado? E o nervosismo dos jogadores da Abecat? O que justificava aquele nervosismo? E vocês acham que dá pra fazer alguma coisa diferente pra Abecat surpreender e conseguir um placar histórico lá no Ascioli? Eu quero a sua opinião também, torcedor. Coloca aí nos comentários a sua análise também, porque ela continua com seu comentário aqui embaixo, beleza? Já peço que vai deixando seu like, se inscreve no canal se você gosta desse tipo de vídeo, se não é inscrito, se inscreva, marca o sininho, compartilhe o vídeo com seus amigos, e se aparecer o botão hypar pra você quando você deixar o like, ou se você arrastar a descrição pro lado, apareceu, clica nele, que nos ajuda demais fortalecendo o trabalho e trazendo outros torcedores, assim como você. Agora, fica aqui uma dica importante pra você, torcedor, que sempre acompanha os vídeos do canal. Nós temos um grupo do WhatsApp que se faz parte do Gather Futebol Clube, que é o clube de membros do canal. Só você tornando-se membro, se você assinar o canal, é a partir de apenas R$1,99. R$1,99 só. Você entra no grupo do WhatsApp. Nesse grupo, você tem uma série de benefícios. Conteúdos exclusivos, antecipados, tabela de jogos e esportes pra você saber onde assistir seu time do coração, o streaming, o horário, tudo mais. Notícias 24 horas com o melhor do mercado da bola. Todas as contratações importantes, negociações importantes, tudo tá lá no canal, lá no grupo do WhatsApp, pra você acompanhar. Além disso, tem piadas, memes, figurinhas, aquilo que você já tá acostumado num grupo de futebol. E também temos comentaristas para conversar com você e torcedores de outros clubes. Tudo lá é no âmbito esportivo, é para você se divertir e também se informar com todo respeito, com toda a educação que o grupo tem. Beleza? Eu vou ficando por aqui, nós nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço de torcedor para todos vocês.